22 ao 36. E aí, muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esse nosso devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bom Fim. E hoje nós vamos ler Romanos 11, do 22 até o 36. Quero convidar você a, junto comigo, buscar a presença do Senhor, né? Colocar os nossos olhos na sua palavra, depositar a nossa confiança totalmente nele. E nesta manhã do dia 13 de agosto, nós vamos fazer isso, nós vamos orar, meditar na sua palavra e receber do Senhor. Eu abro meu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome poderoso de Jesus. Eu confio em Ti, Senhor, e no Seu amor. Eu confio somente em Ti, eu decido colocar a minha confiança somente em Ti. Porque o Senhor é bom e o Senhor nunca desampara aqueles que confiam em Ti. Eu te agradeço pela Sua palavra revelada. Ela é a verdade absoluta e eu me submeto a ela. Eu reconheço que ela tem o poder de nos restaurar, de nos limpar, de nos lavar. E eu me submeto a ela com inteireza de coração, para fazer aquilo que ela sugere que eu devo fazer, para que eu possa, Pai, trilhar o teu caminho e receber direção da parte de Deus para a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus, ela é a âncora da nossa alma. É nela que nós nos agarramos para não nos perder. É nela que nós depositamos a nossa confiança. E eu vou, ler a palavra. Deixa eu ver, já até coloquei. Estou em outro lugar. Hoje nós vamos de Romanos 11, Estamos em Romanos capítulo 11. Deixa eu abrir Romanos aqui. Do 22 até o 36, onde nós paramos juntamente no capítulo 21, Paulo está ali falando sobre coisas muito, muito importantes. Inclusive ontem nós terminamos naquele clima de que cuidado, Tenham cuidado, pois vocês foram enxertados em Jesus porque eles não creram, e vocês foi porque creram. Continuem crendo, porque se ele tirou aqueles que eram naturais, muito mais ele pode fazer conosco se não crermos. Então, devemos continuar crendo no Senhor. A verdade, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, a gente continua crendo, porque eu sei que Deus é bom. Então ele diz que nós não devemos ficar orgulhosos, nós devemos ser humildes e temer o Senhor, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ele tampouco poupará vocês. Paulo termina dizendo assim, foi ontem, Nós terminamos assim ontem. Aí no 22 ele diz assim, ele continua: observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e confiar nele. Então nós temos que amar o Senhor Jesus, confiar nele de todo o nosso coração, como nos instrui Provérbios, Confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. O Senhor é aquele que restaura a nossa vida. Ele é aquele que mantém a gente no caminho certo. A obra que ele fez e ele não muda mais sobre isso, se não, vocês também serão cortados, se não confiar nele. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e se voltarem para Deus, ele os enxertará na árvore outra vez. Pois se Deus esteve pronto a tomar vocês que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-lo em sua própria oliveira cultivada, de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Aquilo que estava falando, Então, quando os judeus crerem no Senhor Jesus, de uma forma, ele vai fazer isso, ele vai enxertá-los novamente na sua oliveira cultivada. Quem é a oliveira cultivada?
o Senhor Jesus, que foi preparado, enviado por Deus, que foi cultivado por Deus para vir e realizar essa obra, essa ação redentiva, essa ação redentora, né? O plano redentor. Aí ele está dizendo, se vocês estavam tão distantes e para ele não foi difícil enxertar vocês, muito mais não será difícil, será muito mais fácil e natural para ele enxertar Israel novamente quando eles crerem, né? Porque eles já são naturais, eles já são o povo da promessa. Então, quando eles crerem, ele naturalmente vai fazer isso. Aí ele continua dizendo: quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte. Porém, isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. E então todo Israel será salvo, como está escrito. Então o Senhor, ele tem o seu plano. Nós não temos sabe, não temos outra coisa a fazer a não ser receber do Senhor aquilo que ele tem planejado. O plano dele sempre vai acontecer, né? Sempre vai prevalecer. O plano de Deus vai prevalecer sobre qualquer um outro. Por quê? Qual era o plano de Deus? Era que Israel fosse salvo, que eles entendessem. Deus vai salvá-los agora, mesmo que eles não tenham ainda aceitado. O Senhor tem uma forma de fazer com que eles venham que eles venham a entender, que eles venham a salvar. Então, tem um número de gentios, né? Não é que Deus está escolhendo aqueles que ele já sabe, pela presciência, como nós já falamos, que vai aceitar o seu plano redentivo, que vai aceitar a salvação em Cristo Jesus. Eles vão completar, né? Quando ele disser, não, já entendi, já aqueles que iam crer já creram, nós temos somente que anunciar. Mas quando completar o número de gentios, aqui está dizendo que eu não fiz o estudo aprofundado, nós estamos fazendo uma leitura. Deus tem um plano para salvar Israel. Novamente, ele está dizendo que todo Israel será salvo, conforme está escrito. Diz assim: de Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda a impiedade. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando remover os seus pecados. Então, existe uma palavra de Deus, né, que está escrito lá nos profetas, e aqui está sendo citado, né, aqui em Romanos, de que Deus irá remover toda a impiedade e também irá remover todo o pecado dos judeus. Então vai chegar o tempo em que eles vão ser alcançados, né? Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês. E isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa de suas promessas aos patriarcas, pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Aquilo que ele deu, ele não volta atrás. Aquilo que ele estabeleceu, ele não deixa de cumprir. Então, uma vez que Deus deu os dons a Israel, existem coisas, promessas que ele derramou, que ele escreveu, que ele dedicou para Israel, vai acontecer, porque ele não revoga, né? Os seus planos não são revogados. Aí ele diz: antigamente vocês foram rebeldes contra Deus, porém quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. E agora os israelitas é que são os rebeldes, porém algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus colocou todos sob a desobediência para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Então, olha só, a Bíblia fala que, nós lemos anteriormente em Romanos, que a lei, né, colocou, na verdade, Deus colocou todos debaixo de desobediência para que pudesse ser gracioso com todos.
né? Tanto judeus como gentios, e todos são carentes igualmente da bondade de Deus. Então, aqui nós estamos dependentes da bondade de Deus. Fomos alcançados somente pela bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que nos alcançou. Foi a bondade de Deus que trouxe para nós a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele que decidiu nos salvar. Foi Ele que nos alcançou com o seu amor maravilhoso. E assim como Ele fez conosco, Ele também fará com os judeus. Aqui diz que Deus maravilhoso nós temos. Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Quem entre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então aqui, Paulo, no final do capítulo 11, ele começa a exclamar a bondade, a maravilha, né, a grandeza de Deus. Ele está dizendo, ó, como são profundos os planos de Deus. Quem é que é capaz de conhecer as profundezas de Deus? Como ele é grande. Tem até uma música maravilhosa que alguém, inspirado pelo Espírito Santo, deu música, colocou música nesses versículos que diz, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, essa música, ela tem Paulo, né, ali escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vem justamente e termina numa exclamação, num louvor, num brado de aclamação ao Senhor, dizendo, ó, como são profundos os conhecimentos de Deus. Quem é capaz de conhecê-lo? Quem é que pode dar a ele alguma coisa? Ele decide, por causa da soberania aqui, começa a exaltar a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, os planos maravilhosos dele, nós não conseguimos compreender. Então a gente faz o quê? A gente se rende, a gente o louva, a gente recebe, a gente se alegra e celebra e se humilha debaixo das suas decisões, debaixo dos seus poderosos planos. Então, aquilo que Paulo está dizendo aqui é o que deve sair da minha e da sua boca. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele consegue ser gracioso, bondoso com todos. Ele diz que tanto os gentios... ele foi pregar para os judeus não creram. Ele disse, então, porque eles não creram, eu vou enxertar o povo que não me conhecia, que eram gentios. E ele diz, do mesmo jeito que vocês creram, um dia também ele irá alcançar os judeus novamente. E ele está dizendo, olha o que Deus maravilhoso nós temos. Olha que Deus bondoso, como são maravilhosas as suas obras. Aí ele diz que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. A riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus. Sabe, Provérbios 3, lá diz que pelo conhecimento Deus firmou a terra e pelo seu entendimento ele, sabe, sustenta todas as coisas. Então Deus, o nosso Pai, nós hoje terminamos com exclamação, com gratidão, com louvor, né? Nós começamos este dia engrandecendo o nome do Senhor. Aí no nosso devocional, né, naquela estrutura que nós temos, diz assim, algum louvor para dar a Deus? Sim, totalmente louvor a dar a Deus por causa da sua grandiosidade, por causa das suas maravilhas, por causa dos seus planos, porque Ele é tudo que nós precisamos. Nós devemos louvar o Senhor, bendizer o seu nome, nos submeter diante da sua poderosa mão e das suas grandiosas decisões. Então, este devocional coloca diante de nós um Deus que é bom, um Deus que é grande e que é profundo e que ninguém é capaz de conhecer completamente. E também ele nos adverte, como ontem, a não nos tornarmos orgulhosos naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos aqui porque ele nos aceitou, porque nós cremos
E se nós vacilarmos, Ele pode muito bem nos remover para inserir outras pessoas que crerem. Então, nós devemos permanecer crendo. Crendo em Deus, obedecendo aos seus princípios, obedecendo aos seus mandamentos e dando prosseguimento naquilo que Deus tem para nós. Amanhã nós vamos concluir, nós vamos ler o capítulo 12 e hoje nós vamos receber essa instrução. A grandeza de Deus, nós vamos nos submeter e viver uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor. Amém? Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje. Meditemos nessa palavra, possamos aplicar na nossa vida o fato de nos humilharmos, de deixarmos que Deus nos conduza, que Deus, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, Ele faça aquilo que Ele sabe fazer muito bem. E nós vamos somente obedecer. Eu recebo para mim essa orientação. Me submeto. Nada de orgulho, nada de se achar, porque nós só estamos aqui porque cremos. E Ele que é que foi bom, e Ele pode fazer o que Ele bem entender. No nome de Jesus, eu recebo essa palavra, eu me submeto e eu vou engrandecer o nome do Senhor simplesmente por causa da sua bondade. Vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Amém?